Apocalipse, capítulo 1, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 17 e 18 do mesmo capítulo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Grande Pai, não há dignidade em nenhum de nós, Senhor. Não somos dignos de estar na Tua presença, não somos dignos de ler Tua palavra, não somos dignos de tomar esta mensagem profética que o Senhor tem trazido no tempo do fim para a sua esposa. Mas nos alegramos, nos regozijamos, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos tem dado esta palavra. Obrigado, Senhor, por tamanho amor que o Senhor tem tido para com cada um de nós, ao nos perdoar, não levar em consideração nossas falhas, nossos erros, e nos trazer o perdão, a graça e a misericórdia através da cruz e a Tua manifestação no tempo do fim, através da revelação deste livro aberto. Obrigado, Senhor. Nos ajuda nesta hora um pouco mais, enquanto nós tomamos Tua palavra e meditamos nela. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o Alfa e o Ômega. Meus amados, a Bíblia ela é clara em nos mostrar que o Senhor, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último, certo? Já temos lido essa expressão várias vezes, que Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Agora, o que é que isto representa? O que quer dizer eu sou Alfa
Eu sou o ômega. O que quer dizer eu sou o primeiro? Eu sou o último. O que isso quer dizer? Porque nós temos aprendido que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Deus verdadeiro, correto? Não há outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, nós sabemos que a Bíblia é um livro que nós olhamos e depende daquilo, de como nós queremos ver ou enxergar na Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que querem enxergar na Bíblia 3 pessoas na divindade. Elas querem ver e elas veem. Quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Você se lembra dessa escritura, né? São João 14. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele, o Pai, vos enviará outro Consolador. Não é isto? Então a pessoa quer enxergar 3 pessoas. O indivíduo quer enxergar 3 pessoas na divindade. Ela lê essa escritura e ela enxerga 3 pessoas. Porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então a pessoa quer enxergar 3 pessoas. O indivíduo quer enxergar na Bíblia 3 pessoas. Ela enxerga, aqui ela enxerga 3 pessoas. E aí ela finca a estaca de sua fé e defende 3 pessoas com unhas e dentes, porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eles enxergam ali 3 pessoas, porque querem enxergar 3 pessoas. Mas a leitura de São João 14, né, onde a pessoa olha e quer ver 3 pessoas, ao mesmo tempo, quero ler com os irmãos, porque eu me lembrei, né, dessa escritura. E é importante falarmos um pouco também dessas coisas, não só de trovões, né, que isso também faz parte da mensagem. Tudo isso está incluso na mensagem. São João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí o indivíduo, ele quer enxergar 3 pessoas, enxerga aqui, porque depende de como ou o que nós queremos ver. Mas no versículo seguinte, que é o verso 17 e o verso 18, se a pessoa der lugar à revelação, esclarece o verso 16. Quer ver? O verso 17 diz assim, ó: e o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Não é o Espírito Santo? Não é o Consolador? E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. É o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Consolador, que o Pai iria enviar. O mundo não pode ver nem receber, porque não o conhece. Aí Jesus prossegue e diz: mas vós que estava com ele ali, os discípulos, vós o conheceis. Quer dizer, os discípulos conheciam o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Consolador. Vós o conheceis. Por quê?
Porque Ele, o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, porque Ele habita convosco. Quer dizer, Ele habita com vocês aqui, vocês conhecem Ele. Mas como que Ele habitava com os discípulos, o Espírito Consolador, se o Pai iria enviar? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Consolador, que seria enviado pelo Pai, já habitava com eles. E Jesus disse: habita convosco e estará em vós. Esse habita convosco era que o Espírito Santo, o Espírito Consolador, estava encarnado em Jesus, habitando com os discípulos, certo? E estará em vós. Esse estará em vós é quando Jesus morresse, ressuscitasse e o Espírito de verdade viesse no Pentecoste para ungir os apóstolos, certo? Então o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, habitava com eles. Ele chamava Jesus. Deu para entender isso? O verso 19 diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Não vos deixarei órfão, voltarei. Quem é que deixa órfão? Não é pai? Então o verso 17, o verso 18, ele revela o verso 16, quando Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. O verso 17 diz que aquele Consolador, o Espírito Santo, habitava com eles, que era Jesus, Deus encarnado. E o Pai, que Jesus disse que ia rogar ao Pai, era o próprio Jesus, o Pai encarnado no Filho. Porque ele diz: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem estava falando isso? Jesus. Então o Pai, o Consolador e o Filho é a mesma pessoa. Não são três pessoas diferentes. Deu para entender isso? Então depende do que a pessoa quer ver. Certo, irmãos? Mas voltando aqui a Apocalipse, o Alfa e o Ômega, o que isso significa? O primeiro e o último. O que isso significa? Segundo o irmão Brana pregou na mensagem A Obra-Prima, parágrafo 172, 173, irmão Brana fala sobre essa escritura de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, 17 e 18. Ele vem falar no 172, 173. Preste bem atenção, meus irmãos. Irmão Brana fala no meio do parágrafo, ele diz assim, ó: agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. O Alfa e o Ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele nunca disse nada do meio ou sobre o meio. Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Por que Deus, o Senhor Jesus, não falou nada do meio? Ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, sou o primeiro e o último. Por que ele não falou nada do meio? Porque o meio são 7 eras da igreja. O meio são 7 mensageiros. Irmã Brenda diz: por que ele não falou nada sobre o meio? Porque o meio são 7 eras.
Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Ele não falou nada do meio, que o meio, o que é o meio? Isso aqui, ó. O meio é 7 eras. O meio é isso aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Isso aqui é o meio. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. Isso aqui é o meio. Certo, irmão? Ele não falou nada do meio. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Sou o primeiro e o último. Não falou nada do meio, porque o meio são 7 eras. O que é o alfa e o ômega? O que é o primeiro e o último? O primeiro é a primeira vinda, quando ele vem como filho do homem, chamando Jesus. É o primeiro. Eu sou o último. Quem é o último? Jesus, que vem outra vez como filho do homem. Aqui é o último. Aqui embaixo, Jesus na primeira vinda é o primeiro. Segunda vinda, pedra de coroa, último. Ele não falou nada do meio. O meio é 7 eras. Então a primeira vinda no Calvário, Jesus, o primeiro, o alfa. A segunda vinda, a pedra de coroa, Jesus como filho do homem outra vez, o ômega. O meio é 7 eras da igreja. Deu para entender isso? Então Brana diz: o alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Agora, o que significa o primeiro e o último? Porque aqui embaixo, antes das 7 eras, você tem Jesus na primeira vinda, lá no Oriente. O primeiro ministério. Quero prosseguir a leitura. 173, quero que os irmãos prestem bem atenção. A obra-prima. Preste atenção, Brana diz: o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Então, o que significa o alfa e o ômega? O que significa o primeiro e o último? Significa que a primeira vinda, o primeiro ministério, a segunda vinda de Jesus, o segundo ministério são o mesmo. Deu para entender? Brana diz: o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Voltando aqui de novo, os irmãos prestem atenção. Aqui embaixo, a primeira vinda, antes das eras, você tem Jesus, o primeiro ministério, a primeira vinda. Depois você tem as 7 eras, 2000 anos. Você tem a pedra de coroa, o segundo ministério, a segunda vinda, filho do homem outra vez. Deu para entender? Agora, o que é diferente? O que é diferente? Se o primeiro ministério, voltar aqui, meus irmãos, aqui de novo.
aqui embaixo, antes das 7 eras, é bom que tem esse banner, dá para explicar para os irmãos entenderem, né? Antes das 7 eras, aqui embaixo, você tem o primeiro ministério, que é o ministério de Jesus, o Filho do homem, a primeira vinda lá no Oriente, certo? Depois da primeira vinda, você tem o meio, que são 7 eras, 7 mensageiros. Depois das 7 eras, você tem o quê? A pedra de coroa, a segunda vinda do Filho do homem. Morena disse, a obra-prima 173, que o primeiro ministério, Jesus, Filho do homem. O segundo ministério, Jesus, pedra de coroa, Filho do homem outra vez, são o mesmo. Certo? Só tem um detalhe que eu quero esclarecer para os irmãos. Quem exerceu o primeiro ministério da primeira vinda, onde Deus se encarnou num homem chamado Jesus, foi o noivo. Quem cumpriu o primeiro ministério de Deus encarnado na primeira vinda foi o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Mas quando chega na segunda vinda de Jesus, que ele vai se encarnar outra vez, Deus em carne humana, para ser filho do homem outra vez na pedra de coroa, não em Laodiceia, porque Laodiceia é a era pentecostal, mas fora da era, na era da pedra de coroa, quando ele vai se encarnar outra vez para ser filho do homem, para o segundo ministério da segunda vinda, ele vai se encarnar agora, não mais no noivo, mas na sua noiva, para exercer o segundo ministério, através da sua noiva. Onde está escrito isso? Vamos na mensagem do profeta, mensagem, o sinal. Eu não estou entendendo isso? Por que eu estou falando isto, irmão? Porque precisamos ver o ministério do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último. O ministério do primeiro e do último são o mesmo, certo? Mas como disse, repito, quando ele vem na primeira vinda, Deus se encarna no noivo. Quando ele vem na segunda vinda, ele se encarna em sua noiva. Está escrito isso aonde? Porque o primeiro ministério da primeira vinda e da segunda vinda são o mesmo. Na mensagem o sinal, parágrafo 96, quero que os irmãos prestem atenção. Brana diz assim, o sinal, parágrafo 96. Podemos ler? Preste atenção, meus irmãos, diz assim: tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. É importante parar um pouquinho aqui, porque os casais, muitas das vezes, não são um, são dois. Mas quando a pessoa se casa, ela se torna um, com sua esposa e com seu marido. E para ser um, tem que ter um objetivo. Tem que viver uma vida unida. Para ser um, os casais precisam entender que ele não vive mais para si, ele vive para sua esposa. E sua esposa não vive mais para si, vive para o seu marido. Porque uma vez ela vivendo para o seu marido, ela vive para si.
Uma vez ele vivendo para sua esposa, ele vive para si, porque ambos agora são um. Por isso que ele tem que cuidar dela, e ela tem que cuidar dele, porque ele cuidando dela está cuidando dele, e ela cuidando dele está cuidando dela. Então Brana diz: porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Mas infelizmente os casais hoje, o marido pensa em si e a esposa pensa em si. Cada um vive uma vida diferente. Mas veja, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um. Aí preste atenção. O que Brana diz? E também a noiva e Cristo tornam-se um. E também a noiva e Cristo tornam-se um. Quando é que a noiva e Cristo tornam-se um? Quando ela se casa com Cristo. Quando a noiva se casa com Cristo, ela se torna um com Cristo e Cristo um com sua noiva. Certo, irmãos? Então Brana diz: e também a noiva e Cristo tornam-se um. Agora olha só. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Olha, isso é importante destacar. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Vou repetir. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. O que isso significa? Que a noiva tem um ministério, e o ministério dela e o ministério de Cristo, o noivo, são o mesmo. São o mesmo. Por que o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo? Por quê? Porque quando ele vem na primeira vinda, ele é Deus encarnado no noivo, Jesus. Quando ele vem na segunda vinda, na pera de coroa, ele está encarnado em sua noiva. E o ministério do noivo, o ministério da noiva na pera de coroa é o mesmo. Ou seja, o que ele fez o noivo no passado, a noiva aqui na segunda vinda faz o mesmo. Porque o ministério dela e dele é o mesmo. Não sou eu que digo isso. Você não tem que crer em mim. Tem que crer no que Brana diz. Ele diz: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Por que são o mesmo? Porque a noiva e Cristo tornam-se um. E quando é que a noiva e Cristo tornam-se um? Na segunda vinda, na pera de coroa. Vocês não estão entendendo? E quando ele vem, meus irmãos, amados, queridos, presentes e através da internet, e quando ele vem, nesta nuvem formada de 7 anjos, no dia 28 de fevereiro de 1963, ele é o noivo que morreu há 2000 e tantos anos atrás, ressuscitou, subiu, passou 7 eras intercedendo pelo crente. No final da era pentecostal ele desce como filho do homem outra vez. É o noivo descendo. Para quê? Para se casar com sua noiva, e por meio de sua noiva cumprir o ministério da noiva. É Cristo na noiva, o alfa sendo o ômega, o primeiro sendo o último. Outra vez, a Brana diz: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. São o mesmo. E como é que Jesus, o noivo, cumpriu seu ministério terreno? Ele curou os enfermos, discerniu pensamentos, não é isto?
ressuscitou os mortos, não é isso? E o ministério dele, o noivo, na noiva, quando vem, o ministério do noivo e da noiva são o mesmo. Ou seja, a noiva teria o mesmo ministério do noivo. Ela teria que curar os enfermos, ressuscitar os mortos, discernir os pensamentos, porque agora ele estaria encarnado na sua noiva. Os irmãos estão entendendo? Espero que sim. Então o ministério da noiva e o ministério do noivo são o mesmo. Isso é ser alfa e ômega. Isso é ser primeiro e último. Então eu discordo, com todo amor e carinho, daqueles que dizem que Apocalipse 10, de 1 a 7 é o noivo, e de 8 a 11 é a noiva, que tirada é do noivo de 1 a 7. Eu discordo disso, porque o noivo é Jesus, o primeiro ministério. Irmão Brena disse que quando Jesus morreu no Calvário, que ele estendeu o braço, abriu o braço, e o soldado romano furou seu coração. Irmão Brena disse que saiu dele, olha só, lá na cruz saiu água, sangue, e ele verteu o Espírito, rendeu o Espírito. Irmão Brena disse que ele estava tirando de seu lado sua noiva. Irmão Brana diz, no Calvário. Irmão Brana disse isso. Então ela não é tirada de Apocalipse 10, de 1 a 7, ela é tirada do Calvário. E o que é Apocalipse 10, de 1 a 7, de 8 a 11? Se você quer ter compreensão, o Apocalipse 10 completo, de 1 até o verso 11, é a noiva. De 1 a 11 é a noiva. É ele, no verso 1, descendo para casar com sua noiva. Apocalipse 10, o sétimo selo, segunda vinda, está vindo para ser o último ministério. E esse último ministério é o ministério da noiva, que ele tirou do Calvário. E ele vem nas eras, a noiva vem nas eras. Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, Brana. Quando chega em Brana, que pula para a pedra de coroa, ainda é a noiva, só que é Jesus na noiva. Brana sobe a pedra de coroa e Jesus encarna em Brana, sendo noiva no seu dia, para cumprir o ministério da noiva aqui na pedra de coroa. Na mensagem, eu quero ler na mensagem, porque a gente fala e tem que provar, né, irmão? A gente fala e tem que provar as coisas que fala, né? Não pode só falar. As palavras não valem nada se não provar na Bíblia e na mensagem. Mensagem desespero, parágrafo 58, né? Porque o ministério da noiva e do noivo são o mesmo. Não pode ser o mesmo ministério se ele não produzir as mesmas obras que o noivo produziu. Podemos ler 54? Presta atenção, meus irmãos, pela internet. Olha o que diz o irmão Brana. Então, no fim das mensagens, o que é no fim das mensagens? Volta aqui de novo. É bom porque tem o banner, né? O irmão Brana diz assim, ó, então, no fim das mensagens, o que é no fim das mensagens? Olha aqui as mensagens, os mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, Brana. Cada um teve uma mensagem no seu dia, certo? Certo? Eles eram mensageiros, cada um tinha uma mensagem. Irmão Brana diz, desespero 54. Então, no fim das mensagens, no fim dessas mensagens, no fim desses mensageiros trazendo cada um sua mensagem, no fim das mensagens, o que é no fim das mensagens? Isso aqui, ó, pedra de coroa.
no fim das mensagens, no fim das eras, não estou entendendo, né? Então, no fim das mensagens, vemos a grande ação do grande Espírito Santo, é Jesus. O vemos descer, Jesus, descer visivelmente, desceu visivelmente. O vemos descer visivelmente, Apocalipse 10:1. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O vemos descer visivelmente ante o povo, e até mesmo o fotografamos. Aqui, ó. No fim das mensagens, o vemos descer visivelmente a pedra de coroa. É o ministério, é o último ministério, que é o mesmo ministério do primeiro. O primeiro ministério e o último é o mesmo. O ministério do noivo, da noiva é o mesmo. Deus encarne no noivo, Deus encarne na noiva. O vemos descer visivelmente, até mesmo fotografamos. E o vemos obrando, presta atenção, o vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é um homem. Agora a Brana não está mais na era, Brana saiu da era, subiu a pedra de coroa. Brana é noiva ou é noivo? Vocês podem responder? Brana é noivo ou é noiva? Hã? Vocês pela internet, Brana é noivo ou noiva? Mostrando que não é um homem. Não é um homem. Não é simplesmente um pregador. É então, se não é um homem, se não é um pregador, que ele diz, é o Espírito Santo, Jesus, mostrando a mesma coisa aqui que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus na primeira vinda, aqui embaixo. Aí Brana diz: agora, não aqui na Odisseia, aqui em cima. Agora, no tempo de Brana, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Deu para entender isso, irmão? Eu aprendi há muitos anos que Deus estava encarnado no sétimo anjo. Nunca soube que o sétimo anjo era noiva. Para mim sempre ele foi noivo, de 1 a 7 e de 8 a 11 tirado do noivo Brana. Mas você percebe, Brana está falando dele aqui, ó. Vou ler de novo. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo, o vemos descer visivelmente ante o povo, e até mesmo fotografamos. Olha aqui, ó, fotografia dele, do noivo. O vemos obrando. O que é obrar? É fazer, trabalhar. O vemos obrando e mostrando que não é um homem. Não era o irmão Brana que estava fazendo as obras, curando, discernindo os pensamentos, ressuscitando os mortos, abrindo a palavra, abrindo o livro, mostrando que não é um homem. Não é um pregador. O irmão Brana falando dele aqui, ó. Se não é um homem, não é um pregador, é o quê? É o grande Espírito Santo mostrando as mesmas coisas que mostrou quando ele estava encarnado no corpo de Jesus.
agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. De sua noiva. Por isso que o ministério do noivo curou os enfermos, libertou os oprimidos, ressuscitou os mortos, discerniu pensamentos. Ministério do noivo. Quando vem no tempo do fim, ele, o noivo, na noiva, cura os enfermos, ressuscita os mortos, discerne os pensamentos. Não é um homem. É o que, irmã Brana? É o Espírito Santo encarnado no corpo de sua noiva. E aí o ministério do noivo e da noiva é o mesmo. O primeiro ministério e o último ministério é o mesmo. Quando o noivo que morreu, ressuscitou e voltou na segunda vinda como filho do homem, e sua noiva se encarna, se casam. Por isso, irmã Brana falou na mensagem, provando a sua palavra 236. A noiva já está unida, já está casada. Isso no tempo dele, no tempo do irmão Brana, ela já estava casada, já estava unida. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Espero que sim. Que isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença naquilo que nós precisamos crer. Mensagem ao nascer do sol, parágrafo 107, no final do parágrafo. A grande dificuldade é crer, porque assim, os irmãos creem que Deus se encarnou no irmão Brana. Não é verdade? Os irmãos creem que Deus se encarnou no sétimo ano, encarnou no irmão Brana, só não conseguem crer que Brana foi a noiva, em que Deus se encarnou. Sim. Final do parágrafo 107, ao nascer do sol. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que desligares na terra, reticências. Essa foi aquela revelação divina da palavra feito carne lá na primeira vinda. Se foi carne naquele dia por meio do noivo, olha só, meu irmão. A Brana diz: se foi carne naquele dia por meio do noivo, olha só, então também é carne hoje. Então também é carne hoje, por meio da noiva. Então também é carne hoje. Hoje quando? No tempo de irmão Brana. Então também é carne hoje por meio da noiva. Se foi carne naquele dia por meio do noivo, olha aqui, voltar aqui no banner de novo. Se foi carne naquele dia aqui embaixo, na primeira vinda por meio do noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Por meio da noiva, aqui em cima, Brana sai de Laodiceia, sobe a pedra de coroa, Cristo vem, desce, se encarna em Brana, noiva. E depois que Deus se encarnou em Brana, e Brana prega a sua mensagem, nós somos convidados a subir na pedra de coroa também. Porque não foi só Brana que subiu, eu tenho que subir a pedra de coroa, você tem que subir a pedra de coroa, nós temos que subir a pedra de coroa, porque também somos esta noiva, fazemos parte do ministério dessa noiva, fazemos parte dessa palavra, desse ministério.
que não é ele sozinho noiva, nós somos também. Mas primeiro, Deus, o Filho do Homem, desceu, se encarnou nele, e por meio dele fez as obras que o noivo fez no passado. Deus, o noivo, o Filho do Homem, na noiva, curou, ressuscitou, discerniu os pensamentos, abriu a palavra, subiu a pedra de coroa. Agora eu vim depois, tendo que subir a pedra de coroa também. E se o ministério do noivo não é o mesmo, eu desafio, irmão, eu desafio qualquer grupo na mensagem que se diz ser noiva. Eu pergunto: cadê os sinais? Cadê a cura? Cadê a ressurreição? Cadê o discernimento? Você não é noiva? E o ministério não seria idêntico ao do noivo? Cadê as mesmas obras? Se o ministério do noivo e da noiva seria o mesmo, o que o noivo fez, a noiva ia fazer. Se o noivo curou, cadê as curas? Se o noivo discerniu, cadê o discernimento? Se o noivo ressuscitou, cadê a ressurreição? Se o noivo é a palavra, e no tempo do fim a noiva seria a palavra, eu desafio os grupos da mensagem. Eu não consigo ver Deus encarnado no corpo de sua noiva, como o Brana diz hoje, no tempo dele, senão neste indivíduo, onde as mesmas obras foram produzidas pelo noivo no passado e pela noiva no tempo do fim, através de Brana. Nós que somos e pertencemos a esta noiva, chegaremos a ser o que Brana foi. Estamos caminhando para ser o que Brana foi. O que Brana foi? A palavra feito carne, a deidade, plenitude da deidade encarnada. Isso que Brana foi. Estamos caminhando para ser o que Brana foi. E para chegar lá a ser o que Brana foi, precisamos do alimento genuíno e verdadeiro no seu devido tempo, comer da palavra, comer do livrinho, como Brana comeu, para ser a palavra. E a cada dia, esta palavra que nós comemos, esta mensagem que recebemos, vai produzindo em nós a palavra a cada dia. E chegaremos a ser a palavra plena, como Brana foi. E quando isso acontecer, formos a palavra, verdadeiramente a palavra, o rapto sucederá. Quando nós chegarmos a ser a palavra verdadeiramente, como Brana foi, fecharão as portas do tabernáculo, e nós teremos o poder da palavra falada que Brana teve. Brana disse isso, que quando o concílio vos apertar, vocês forem pressionados, vigie então a terceira puxada, a palavra falada. Brana chega a dizer que um irmão vai dizer para o outro: olha, não tenho chuva na minha plantação. Um irmão vai dizer: eu te dou essa chuva agora, e ela vai cair pelo poder da palavra falada. Não será um espetáculo público, viu, irmão? Um espetáculo entre irmãos, entre irmãos. Não estou entendendo isso? Que todos os grupos da mensagem dizem: nós somos a noiva, nós somos a noiva, nós somos a noiva. O ministério da noiva, o ministério da noiva. Lembrando que o ministério da noiva e do noivo é o mesmo. E a noiva é tirada do noivo no Calvário. E ela vem a noiva, irmão, que ele tirou do Calvário. Deus tirou do Calvário a noiva. E ela veio de Éfeso, a noiva veio de Esmirna, a noiva que ele tirou do Calvário. Veio em Pérgamo, a noiva caiu em Niceia. Quando a igreja católica apareceu, a noiva caiu ali, mas ela levantou. Com Lutero, Sardes, era a noiva que ele tirou do Calvário. Na justificação com Lutero, subiu na santificação com Wesley, era noiva.
chegou a era pentecostal com os dons, Brana era noiva. Quando chega a pedra de coroa, ela sobe a pedra de coroa, é a noiva subindo a pedra de coroa. É essa que ele tirou do Calvário e veio nas eras. Vocês estão entendendo isso, irmão? Não existe noiva tirada de 1 a 7 de Apocalipse. 1 ao 7, de 8 a 11, é uma unidade, é uma escritura só, que se cumpre no tempo de Brana, até hoje, e vai até o rapto. Deixa eu terminar com isso aqui. Vocês não estão entendendo, né? Que se for tirada uma noiva de 1 a 7 de Apocalipse, de 8 a 11 é noiva, então esta noiva de 8 a 11 é tirada de 1 a 7, vai fazer automaticamente de Brana um noivo. Porque o 7º anjo está no verso 7, separado do 8. É por isso que eles creem que o novo nome é Brana, porque ela é tirada de Brana e recebe o novo do nome do noivo Brana. Isso é antibíblico, antimensagem. Brana sempre disse: há muitas igrejas hoje no mundo, mas há somente uma, chamada Senhora Jesus Cristo, porque ela vem aqui e é Jesus quem desce e dá o seu nome para ela. Brana é um pecador como qualquer um de nós, irmãos. O que tem no nome dele são 7 letras, significando o que 7? Término, perfeição, conclusão. É o que significa o ministério do irmão Brana. Vou terminar com isso aqui. Dá para ver aí? Apocalipse 10, de 1 a 7. E Apocalipse 10, de 8 a 11. Estão dividindo Apocalipse 10 em 2 partes. Como se de 1 a 7 cumprisse no tempo de Brana e de 8 a 11 cumprisse depois de Brana. Vamos ver se é verdade isso? Vamos ler Apocalipse 10, de 1 a 7? Com calma. Vamos ler? Eu peço que os irmãos leiam comigo. Irmãos pela internet, pegue a sua Bíblia e vamos ler com calma e ver o que Brana fala sobre essa escritura. Nós sabemos que Apocalipse 10 é o 7º selo, correto? Vamos ler Apocalipse 10, primeiro de 1 a 7, depois de 8 a 11, e ver o que o irmão Brana fala sobre essa escritura. De 1 a 7, diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Aqui está o anjo forte que desceu do céu, vestido de uma nuvem. Aqui está ele. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vinha estar sobre o mar e sobre a terra, esse anjo é Cristo, né? Levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, quer dizer, não haveria mais tempo. Verso 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, irmão Brana, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Presta atenção que é
no dia da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. No dia da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus vai se cumprir, né? O singular, segredo de Deus se cumprirá. E eu pergunto aos irmãos, o que é o segredo de Deus? O que é o segredo de Deus? O segredo de Deus é isso aqui, ó, Mateus 24, 36. Vamos lá para Mateus, rapidinho. Mateus 24, verso 36. Esse aqui é o segredo de Deus. Olha aqui, ó. Mateus 24, verso 36. Diz assim, ó: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Isso é segredo. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora do quê? Da sua vinda. Nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente meu Pai. Aquele dia e hora de sua vinda, ninguém sabe. Então, sua vinda é o segredo. Correto? Correto? Sua vinda é o segredo. Então, no dia da volta do sétimo anjo se cumprirá o segredo. Se cumprirá a sua segunda vinda. Correto? Vamos ver o que o irmão Brana fala sobre Apocalipse 10, de 1 a 7. Rapidinho, meus irmãos. Glória a Deus. Espero que os irmãos pela internet estejam entendendo, né? Vamos tomar a mensagem. Qual a atração sobre a montanha? Qual a atração sobre a montanha? Glória a Deus. Parágrafo 148. O irmão Brana vai falar sobre esta nuvem no Monte Pôr do Sol, dia 28 de fevereiro de 63. Ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Está perguntando isso aqui, ó. O que foi isso aqui? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Aí Brana diz assim, ó, ele responde: é Deus confirmando sua palavra. É Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. Brana diz que aqui no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro, olha só, no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 63, irmã Brana diz: é Deus cumprindo sua palavra prometida de Apocalipse 10, de 1 a 7. E diz: no soar da mensagem do sétimo anjo, quero grifar essa parte aqui, ó. Brana diz assim, ó: se cumprirá o mistério de Deus. Se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7. O Brana diz: se cumprirá o mistério de Deus. O mistério de Deus é a sua vinda, aquele dia e hora, no Monte Pôr do Sol, aqui ó, Apocalipse 10, de 1 a 7, aqui ó, no Monte Pôr do Sol, em fevereiro, viu irmão? 28 de fevereiro. Cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7, em fevereiro. Em fevereiro, aquele dia e hora, o segredo de Deus, sua vinda, o mistério de Deus, o segredo de Deus se cumpriu. De 1 a 7, Monte Pôr do Sol, o segredo de Deus, dia e a hora, se cumpriu. 28 de fevereiro de 63. Certo? Eu pergunto agora para os irmãos pela internet. No Tabernáculo Brana, em março, quando Brana começou a pregar aqui os 7 selos, dia 17 de março, Brana começou a pregar 7 selos. Já em março, Tabernáculo Brana, em março, Brana não estava mais no Monte Pôr do Sol, viu? Aqui já não era fevereiro mais.
É março. Fevereiro, de 1 a 7. O que acontece? Brana estava no Monte Pôr do Sol, tirando carrapicho de sua calça. Na mensagem a brecha traz 0 selos, 41 parágrafos. Brana diz assim, ó: o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Brana estava lá ou não estava no Monte Pôr do Sol? Estava. O 7º anjo estava lá ou não estava? Estava, por isso cumpriu. E Brana deixou bem claro, ele diz assim: o que foi no Monte Pôr do Sol? Deus cumprindo sua palavra, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então em fevereiro cumpriu de 1 a 7. Fevereiro, o 7º anjo estava lá e o mistério de Deus cumpriu. Ele veio ou não veio em fevereiro? A vinda aconteceu ou não aconteceu? O dia e a hora não aconteceu? Aconteceu. Brana estava lá, 7 de 1 a 7. Agora, e aqui em março, meu irmão, já não é mais Monte Pôr do Sol. Tinha cumprido lá. Em março é de 8 a 11. Quando Brana come o livrinho no quartinho dos 7 selos. E em março, Brana agora já não é mais dia e a hora, irmão. Cumpriu lá em fevereiro. Em março, agora Brana está profetizando outra vez o livro dos selos, profetizado por João em Pátimos. No quartinho, Brana come o livrinho e cumpre de 8 a 11 como noiva. E é Jesus encarnado em sua noiva. E o ministério do noivo e da noiva é o mesmo. Quem é João? Não é a noiva? João representa a noiva. E de 8 a 11, Deus desceu. A noiva Brana subiu a pedra de coroa, os dois se casaram. E agora, a fundição, o casamento. Deus encarnado em sua noiva, produzindo as mesmas obras, o mesmo ministério. E Brana come livrinho já em março. Em março. Porque o mistério, deixar bem claro isso, o mistério de Deus, o segredo de Deus, o mistério de Deus, aquele dia e a hora que ninguém sabia que era sua vinda, se cumpriu em fevereiro, de 1 a 7. O anjo forte desceu no verso 1. O 7º anjo estava na terra, no Monte Pôr do Sol, na sua vinda. Cumpriu o dia e a hora. Eu pergunto para os irmãos: no Monte Pôr do Sol, Brana pregou 7 selos? Não. Brana não pregou 7 selos no Monte Pôr do Sol. No Monte Pôr do Sol, Brana foi tomado para estar na nuvem formada de 7 anjos. Brana disse que o 7º anjo da constelação tomou o irmão Brana e levou para estar dentro da nuvem. Foi o que aconteceu. A união de Cristo e sua noiva. E quando Brana desce em fevereiro, 28 de fevereiro, desce do Monte Pôr do Sol, ele não pregou 7 selos de fevereiro, não. Foi no mês seguinte. O dia e a hora tinha cumprido. O segredo tinha cumprido no Monte Pôr do Sol, de 1 a 7 de Apocalipse. Em março, Brana volta para o tabernáculo Brana, e no quartinho, a coluna de fogo, Cristo abre os selos, o livro para o irmão Brana, e o irmão Brana come o livrinho e profetiza os profetiza os 7 selos. Aqui, ó, 7 selos. Outra vez. Porque quem profetizou os 7 selos a primeira vez foi João de Pátimos, em mistério. Brana come o livro e profetiza os selos outra vez. O livro aberto, revelado. Certo, meus irmãos? E onde que está isso? Para terminar, a mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 319 e 320. Brana diz assim, 319. Presta atenção, meus irmãos.
pela internet. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Isso aqui é Ezequiel. E ao profeta do Novo Testamento, quem é o profeta do Novo Testamento? Senão William Branham. E ao profeta do Novo Testamento diz: come o livrinho. Para quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? O 320. Deus prometeu sua palavra, como ele cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. E como isso seria feito? Como é que seria feito que ele escolheu sua noiva? Aí ele diz aqui, ó: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que está acontecendo bem diante de vocês? O profeta do Novo Testamento comeu livrinho. E o profeta do Novo Testamento comeu livrinho foi Branham. E ele come livrinho e profetiza outra vez. A quem? A reis, povos, nações e línguas. Por que ele profetiza a reis, povos, nações e línguas? Porque Branham tem no seu nome H-A-M. O que significa H-A-M? Irmão Branham diz: pai de nações. É o Abraham com H-A-M. H-A-M significa pai de nações. Branham é o Abraham com H-A-M, pai de nações. Branham não foi pai de nações em fevereiro, no Monte Pôr do Sol. Foi pai de nações em março. Porque em março ele profetizou outra vez a quem? A reis, povos, nações. Pai de nações e línguas. Ponto. Então, Apocalipse 10 completo é o ministério da noiva, que é tirada do noivo do Calvário. Ela chega à perfeição da palavra. Apocalipse 10. Branham, representante da noiva, chegou à perfeição da palavra. Agora eu, você, nós temos que chegar à perfeição como Branham chegou, a tal ponto de nós produzirmos as mesmas obras que Branham produziu. E quando vai acontecer isso? Quando nós estivermos comendo desse livrinho, comendo dessa palavra, chegando cada dia mais perto, a palavra encarnando em nós. E quando o concílio nos apertar, meus amados irmãos, aquilo que Branham foi, nós seremos. E nós teremos. Hoje nós temos a abertura da palavra, temos 7 trovões, temos 7 selos. A Branham não tinha só 7 trovões, 7 selos. Branham tinha também a palavra falada, porque o livro, quando está aberto, ele produz o que Adão perdeu. O que Adão perdeu? O que Adão fazia? Adão tinha o poder da palavra falada. Mas quando Adão perdeu o livro, ele perdeu esse poder. E Jesus trouxe de volta, e Branham exerceu. E se eu tenho este livro na mão, você tem este livro hoje para comê-lo. Oh, meus irmãos, chegará o dia quando nós teremos o que Branham teve, seremos o que Branham foi. O ministério da noiva perfeita com Branham, nós como noiva também teremos. Quando essas portas fecharem, teremos estrutura suficiente para falar a palavra falada. Mas para chegarmos nesse aperto, temos que ter hoje uma pregação, uma mensagem que nos dê fé suficiente para chegarmos àquele momento especial.